assunto de hoje aqui é mentalização. Uma forma de usar a mente para uma autolimpeza ou limpeza da sua casa. Isso é para aquelas pessoas que geralmente trabalham com radiestesia, cartas, tarô, embora cada um profissional nessa área tenha seus métodos, modos e cuidados. Claro, evidentemente, não estou me referindo a essas pessoas, me dirigindo a elas, estou me dirigindo a você que possa ser ajudado na questão de afastar espíritos obsessores, espíritos ocultos e, de uma certa forma, aqueles espíritos perseguidores secular. Isso a gente descobre, não precisa procurar nenhum vidente, nenhum radiestesista, nenhum nada, nem centro espírita. Porque quando a gente tem na família um ente querido que acabou de desencarnar, desencarnou há pouco tempo, ou também alguns anos, é fácil de saber se ele está por perto. Porque você, evidentemente, tem um padrão de vida e, a determinado ponto, certas coisas começam a dar errado. E você não sabe por quê. A pessoa, nesse ponto, aqui não tem uma religião, não acredita em certas coisas, para aqui. Ela acha que faz parte do dia a dia, né? Faz parte do processo econômico do país, faz parte da crise, então ela é cética. Então essas deixa a gente num outro momento. Vamos partir daquelas pessoas que são mais abrangentes, têm uma mente mais aberta e que têm a necessidade, precisa até de se limpar espiritualmente. E hoje eu não vou falar de ervas, não vou falar de banho, não. Hoje o trabalho é mental. Eu vou mostrar para vocês, até vou fazer junto com vocês, uma mentalização na qual você pode fazer uma autolimpeza, afastando espíritos obsessores e espíritos que estão habitando dentro de casa. Não importa se ele é um espírito, um parente. Você acha que um parente não vai fazer mal? Mas faz mal. Faz mal em que sentido? No sentido que ele está ali para ajudar, matar a saudade, mas ele está sugando a sua energia. Não é de propósito, é naturalmente. Porque o espírito, quando desencarna, eles ainda desencarnam com vícios. Né? E às vezes não é uma questão de vício, às vezes é a questão de energia vital. Da mesma forma que nós precisamos de beber e de comer, se alimentar, o espírito precisa de fluidos vitais para se alimentar. Ah, meu pai, minha mãe, meu irmão não vai fazer isso. Inconscientemente faz. A presença dele faz, principalmente se um desencarnou com câncer. Se ele desencarnou com câncer, por exemplo, no pulmão, se de repente vai sentir uma dor nesse pulmão, às vezes até aguda. Se ele desencarnou com um problema no fígado, se ele se aproximar, você vai sentir uma dor no fígado. Se ele desencarnou deprimido, você vai sentir uma certa tristeza, enfim. E se isso não ocorrer desta forma, vai ocorrer de outra, através de arrepios. Uma presença espiritual pode ser através do arrepio, através do bocejos, através de um cheiro de flor, um perfume. Existem várias manifestações. Evidentemente, as manifestações, umas são boas e outras são ruins. Sentir cheiro de perfume, de incenso, é boa. É um espírito de luz. Esse não vai trazer problema. Pelo contrário, ele pode até, de uma certa forma, estar te protegendo a sua casa. Eu vou falar dos complicados. A parte negativa da coisa para você, porque na verdade a culpa é nossa. Por quê? Nós somos uma antena e captamos coisas boas ou ruins. Geralmente nós pensamos mais na coisa negativa. O mundo está negativo. Se você assiste muito telejornal, é muita notícia negativa. Aliás, é só notícia negativa. Você encontra com um vizinho, ele só tem notícia negativa. No trabalho, só notícia negativa.
No modo geral, é tudo negativo, faz parte até do karma do planeta. Mas existe pessoas positivas, e a gente tem que sair dessa negatividade e buscar positividade, de uma forma ou de outra. A gente até não precisa buscar em algum lugar, em outro lugar, em alguém. A gente tem que ter essa autodefesa, este conhecimento, e é este conhecimento que eu quero passar para você. Isso é importante. Não estou aqui, quem estiver pensando que eu estou desmerecendo das entidades que eu falo, religiosas ou centro espírita que trabalham com esse tipo de técnica, de operação, que não sirva. Porque, gente, existe aquela situação, tem gente que é impedida de um centro espírita ou de uma religião pelo processo da vida dela que é agitado, trabalho. Trabalha dentro de casa, o excesso de trabalho dentro de casa, o excesso de trabalho na rua, e não sobra tempo para ir a uma reunião, por incrível que pareça, né? Porque quem quer, arruma o tempo. Mas vamos por esse lado, porque eu estou falando de impedimento, ou seja, a pessoa que quer ir em centro espírita, quer ir em uma igreja, quer ir em uma religião esotérica, né? Ela é impedida. Pô, o que está impedindo essa pessoa? Pô, a pessoa quer ir, vou dar um exemplo aqui, um centro espírita para escutar uma palestra edificante. Pô, mas chega na hora, parece um parente. Pô, aparece um amigo, um vizinho pedindo ajuda, pedindo alguma coisa, né? Às vezes está querendo um conselho, conversar contigo. Às vezes cai aquela chuva torrencial, você se programa toda bonitinho, bate aquela chuva torrencial, você não sai. Às vezes dá dor de barriga, que estranho, né? Na hora de sair, você dá uma dor de barriga e você não sai. Vai de carro, o bicho não pega. O ônibus demora, estoura pneu, olha, acontece de tudo. Poxa, aí você tem que parar para acontecer. Pô, se você estiver ligadona, não é ficar paranoica. Mas se você estiver paranoica, ligada, você vai ver que tem alguma coisa que toda vez que você pensa em ir naquele lugar, te impede. E para você não ficar paranoica, você tem que, né, ter uma mente limpa, observar, separar as coisas. Coincidência, não estou falando de coincidência, porque não existe coincidência, existe providência. Porque se você quer ir, você vai. Mas será que você é forte o suficiente para isso? Tem gente que não é, tem gente que se deixa levar e acontece isso, ela não está se tocando. Pois não, semana que vem eu vou, e aquela semana nunca chega. Até que um dia o bicho pega, bota para quebrar, e ela vai, se ela não for por bem, ela vai por mal, né? Aí é a hora ruim, aí, vai ser um trabalho enorme. Então, gente, aquele tal negócio, como nós somos uma antena, nós captamos coisas boas e coisas ruins, isso é normal. E espírito, existe espíritos em todos os lugares, inclusive na sua casa, porque nós atraímos eles. Não adianta dizer que espírito só existe no centro espírita, e outros dizem por aí que existe no hospital, no cemitério, na rua, na encruzilhada, porque existe em todo lugar, na sua casa. A sua casa pode ser limpinha espiritualmente. Tem gente que bate no peito dizendo que não tem espírito negativo nenhum. Mentira. Mentira, porque nós somos uma máquina pensante e nós pensamos mais negativo do que positivo. E a melhor das hipóteses, uma pessoa pode pensar 10% negativo. Ela pode ser 90% positivo, mas 10%, nesse 10%, pum, eles entram e pegam. A gente não está vigilante, a gente pode se estressar, abaixar nossa vibração. A gente pode ter, né, um descontrole emocional por alguma razão, abaixa, pode ter uma notícia forte, ruim, abaixo, e nessa que abaixa você está na vibração dele, é aonde ele entra. Ele, o espírito que está lá fora, né, ou perto de você, dentro da sua casa, ele tem paciência, ele tem eternidade para esperar. Ele sabe que você se estressa, que você um momento vai cair, por mais que você possa ser forte. Agora, claro que ele não vai perder, ele para te esperar um tipo de pessoa desse nível, ele tem que ter uma missão, alguma coisa muito forte, pode ser que seja um inimigo da vida passada e perseguidor. Então a função da vida dele é pessoa X. Por quê? Se for um espírito comum que foi atraído pelo sentimento, pensamento, vibração, sintonia daquela pessoa, viu aquela pessoa, gostou daquela pessoa por alguma razão,
né? Além de ser parente, um estranho, um espírito estranho na rua que passou e simpatizou com você, você teve a mesma vibração que a dele, o mesmo pensamento que o dele, ele te acompanhar até dentro de casa, até conviver de uma certa forma contigo, é mais fácil. Ele não vai perder tempo com aquele cara que é osso duro de roer. Não vai. A não ser que seja uma missão dele de vida, né? De briga de vida passada, de perseguição de vida passada, seu inimigo de vida passada, esse aí cola e não tem jeito. Né? O jeito vai ser outro. Então eu estou falando desses comuns, vamos dizer assim, os simples, né? Que a gente atrai por pensamento, vibração e sintonia. Outros são aqueles que são encomendados, são escravos da magia negra, que são pagos para ir na sua casa e te fazer mal ou perturbar a sua casa. Esses são mais espertos, um pouco mais espertos, porque esses sabem que tem que se esconder, porque não sabe, dado momento, se ele vai ser localizado por uma outra entidade, como por exemplo o seu guia protetor, o seu anjo da guarda. Embora para isso acontecer, você tem que pedir para eles, né? Se você não dá bola para o teu guia mentor espiritual, a sua vibração está baixa. Não é como o pessoal diz por aí que meu anjo da guarda está afastado. Isso é mentira. A sua vibração que está baixa. A vibração dele está aqui alta. Você abaixa com o pensamento negativo, o que ele pode fazer? Não adianta ele ficar lá berrando. Eu estou aqui, melhora a vibração, minha filha pensa positivo, faz caridade. Não vai ouvir. Agora, aqueles espíritos, né? Você está baixo e eles têm vibração baixa, vocês estão aqui em sintonia. Aí vai ficar pau a pau. É disso que eu estou falando. Então, esses espíritos que são, vamos dizer assim, encomendados, né, para fazer o mal para você, eles vão se esconder dentro da sua casa, vão fazer o mal, mas vão se esconder. Outro detalhe também, você mora numa casa, comprou uma casa que seja alugada, um apartamento, e você não sabe quem viveu ali. Você não sabe aquele terreno de que forma foi construída, em cima de que foi construída. Pode ter sido construída num antigo hospício, num antigo local de prisão, um cemitério abandonado, enfim, né? Pode ter tido na obra várias mortes naquela obra de operários, e além disso tudo, o tipo de pessoa que morou ali, qual era o caráter daquela pessoa, se aquela pessoa é uma família muito briguenta, muito desarmonia, tinha muita briga, confusão, desarmonia aquilo ali, né? Se houve algum assassinato, aquilo ali, é mais ou menos quem conhece a história que aconteceu com aquele prédio que pegou fogo em São Paulo, o Elma. Segundo aquela história, Joelma, encurtei o nome, o Joelma, porque segundo a história que contam, aquele acidente que aconteceu, aquele incêndio, foi baseado, o acontecimento partiu daí, partiu do quê? Que há muitos anos ali era um ponto de compra de escravos, e os escravos ali eram maltratados ali, chicoteados, e para manter disciplina tinha castigo, e até uns morriam por fome, por sede, pelos maus tratos. Depois, um cidadão foi mais para frente, construiu uma casa, e o cidadão matou a mãe, os irmãos, e enterrou os corpos dentro de um poço daquela casa e se suicidou. Olha a carga pesada. Foi tão pesada que houve um incêndio, um curto-circuito no ar-condicionado. E não foi uma coisa simples, não. Foi aquela imensidão. E até hoje, já destruíram aquele prédio, botaram o chão, construíram hoje, ainda falam que ainda sente alguma coisa estranha ali com a presença. Ou seja, está contaminado ainda. É isso que você quer para sua casa? Não. Então, o trabalho mental é muito forte, é muito poderoso. E a velocidade mental, a força mental é muito mais rápida e poderosa do que tem gente que tem o hábito de defumar a casa, tem gente pasme, tem a recomendação de pegar galhos de arruda e bater nos cantos da casa.
A gente, quando está no desespero, a gente não duvida de nada, a gente acredita por respeito à entidade que deu essa informação. Mas a gente tem que parar para estudar e pensar um pouco. Olha, o ato de você estar batendo, dependendo do que você está falando, complica e piora a situação. Você pensa que está, vamos dizer assim, no caso, descarregando a sua casa, batendo com folhas de gás de aroeira ou de arruda, dependendo do que você está falando ali, você vai enfurecer a entidade que está ali, claro, porque a gente tem que ficar no lugar dela, né? Pô, você gostaria do cara, chegasse uma pessoa e começar a te chicotear com galho de aroeira e chamando você de demônio, vai embora, que você não era aqui, sai da minha casa? Tem um motivo para ele estar ali. Tem que ter uma conversa, vamos dizer, amigável, tem que doutrinar. E você vai fazer isso sozinha? Não, para você isso você tem que estar acompanhado. Acompanhado que eu digo também, mentalmente. Muito bem. Então, é aquela situação que às vezes defumar não adianta. Quebra um galho, ameniza, tudo bem. Mas para isso você tem que fazer sempre. Para isso você tem que mudar o seu modo de pensar, você tem que melhorar seu padrão vibratório. Não adianta você pegar o melhor pai de santo do mundo, mais caro, para chegar lá, ir na sua casa e fazer um descarrego brabo e forte lá, se você continua a mesma coisa de mal para pior. Seu pensamento é ruim, seus atos é ruim, não tem uma coisa boa que você possa fazer até pelo próximo. Você está sempre xingando, você está sempre desejando mal dos outros, praguejando, enfim, não vai adiantar. Não vai adiantar porque a entidade chega lá, ela se afasta, vou dar um tempo, deixa o cara se acalmar aí que ele está muito nervosinho, ele acha que isso vai resolver. Passa um tempo, você acha que fica tranquilo, daqui a pouco ele está lá de novo, você não está nem percebendo. A entidade não é burra, ela tem os métodos dela, evidentemente que tem classes. O simples, às vezes, ele está incomodando porque ele está pedindo ajuda. São tal dos efeitos paranormais, de abrir porta, janela, arrastar móvel, acender luz. Esses são espíritos que estão numa situação que estão pedindo ajuda e não sabem como, e eles têm que se manifestar de algum jeito, chamando a atenção desse jeito. Mas tem gente que não tem esse conhecimento, vai ajudar como? Tem gente que fica assustada, se apavora. Ele quer um esclarecimento, ele quer uma ajuda. Pô, o cara vai pegar ali um doido da vida e diga, não, minha filha, pega ali uns galhos de arroz e começa a bater nos cantos da tua casa. Pô, vai piorar a situação, caramba. Esse é um detalhe. E no caso dessa mentalização, que a pessoa deve melhorar a vibração, vai aí pensando, sendo mais caridosa, uma pessoa mais positiva, fazendo, ajudando o seu próximo, fazendo algum trabalho voluntário, enfim, tenta mudar um pouco para que a força mental do universo que vai junto com você ajudar nessa limpeza seja positivo, porque senão não vai fazer efeito nenhum. Você está perdendo seu tempo e vai dizer, pô, o cara é maluco, falou isso, não acontece nada, é cheio de abobrinha. Não, errado para você, não sou eu, já estou dando a dica. Isso é que nem cortar uma árvore. Pô, você quer arrancar aquela árvore daquele lugar, você vai ter que tirar pela raiz. Agora, se você só cortar o tronco, ela está lá e tem raiz e vai continuar crescendo. E aí, quem é o erro? Quem errou? Cortar a árvore não resolve? Não, nesse caso não resolveu não. Então vamos parar para pensar, porque aí envolve muita coisa nesse processo de limpeza mental. Quais são? Primeiro, como eu falei, se for um parente seu, querido, ele está querendo dizer que está bem, e você não está entendendo isso, você não percebe isso, você é zero à esquerda a respeito desses assuntos espirituais. Então, esse trabalho de mentalização, o mentor espiritual que vai te ajudar nessa mentalização, que você está pedindo por essa entidade que tem a luz, ele vai ser, vamos dizer assim, atendido. Ele vai ser encaminhado
para o plano de melhor vibração que ele pertence. Isso é um fator simples. Outro de parente, outros que essa situação sempre aquele que você atraiu com seu pensamento, vibração, sintonia. São aqueles tipos que gostou do modo de você pensar, né? O seu jeito, você pensa igual a ele pensa igual a você, atraiu. E ele vai ficar perto de você, ele vai te fazer mal, porque ele, como eu falei, ele draga o seu fluido vital. É outro que também vai ser esclarecido através dessa mentalização e vai para o plano que lhe pertence para estudar, melhorar e seguir a sua evolução espiritual. Né? Outros vêm até com bons sentimentos, pensamentos em te ajudar. Vê que você está triste, está chorando porque teve uma perda, está com alguma doença, está preocupado, eles vêm naquela de te ajudar e não conseguem. Em vez de te ajudar, ele te atrapalha. Porque, veja bem, você tem fazer uma comparação grosseira aqui, mas fácil de entender. Você tem um carro, né? Seu carro quebra no meio do caminho. Quem você vai chamar? Você vai chamar um médico? Ou você vai chamar um mecânico? Evidentemente, você vai chamar um mecânico que entende da mecânica do carro. Você está com uma doença, precisa fazer uma operação. Você vai chamar quem? O mecânico de carro ou o médico? É claro que você vai chamar o médico. Mas aí, estou falando aqui de espiritismo, aí aquele espírito que está querendo te ajudar com a doença que você está, por exemplo, ele não é médico. Ele está querendo ali te ajudar a mexer ali, fazer alguma coisa, ele está te piorando. Naquela ânsia de te amenizar a dor e te ajudar. E aí? Ele está aqui te ajudar, mas está te atrapalhando, né? Ele não é médico, ele não sabe te ajudar, tem que vir, né, vamos dizer assim, ao chamamento, medicina, médico do espaço, para fazer você um tratamento. Por isso que muitos centros espíritas conceituados têm operações espirituais. Ou seja, tudo tem o seu momento, sua hora e seu local. Os profissionais certos, na dimensão certa, no plano certo. Os que estão fora de plano precisam de ajuda, cara. Então é através desse entendimento que a gente pode ajudar também. É uma forma de caridade, não estamos pensando só em nós, no nosso bel prazer, no nosso bem-estar, não. A gente tem que pensar no irmãozinho que está do outro lado, está meio perdido, está precisando de ajuda. Pô, se ele chegou no ponto de arrastar móveis, abrir gaveta, eu entendo que a ignorância de ignorar essas coisas piora a situação. A pessoa fica assustada, fica com medo, sai correndo ali do lugar, vende a casa, se muda. Mas espera aí, cara. Porque uns chamam lá o muito comum chamado de caça-fantasma. Eu não vou falar caça-fantasma porque a gente leva para outro nível baixo aí. A gente chama um profissional, um entendido, até um médium, um radiestesista que trabalha nessa linha holística ou espiritual, para ir na casa da pessoa e descodificar isso aí, pegar essa energia e fazer o que tem que saber fazer no trabalho nesse local. Com todo respeito, com toda a sabedoria, com todo conhecimento. Chamar curioso é piorar a situação. Então, se temos a mente, uma força poderosa, é sabido que a mente faz o carro andar. A mente entorta metal. Então sabe que a mente é poderosa, por que não usar essa força mental? Por mais que você esteja negativa hoje, você pode usar ainda o resto que tem dessa força mental, porque você vai pedir ajuda, né? E vai trabalhar, vai funcionar isso. Vamos pegar aqui um exemplo. A pessoa aí procurou um radiestesista, através do pêndulo, descobriu que, através da planta da casa dela, se foi à distância, ou dentro da casa dela, se ela desconfia de algum movimento estranho na casa dela, alguma coisa estranha acontecendo na casa dela, o convidou para ir lá para diagnosticar.
vamos dizer que ele localizou-se um fenômeno. É claro que ele vai ali classificar que tipo de fenômeno é aquele ali. Né? Se é um parente que quer dar alguma notícia, um parente que faleceu e não se conforma com a partida, que está com saudade, está agarrado ali na netinha, na filha, que tem os seus apegos, não aceitou a morte, babá. Um assunto está classificado. Outro assunto, não, tem um serviço de bruxaria ali, é outro assunto. É você que está atraindo pelos seus pensamentos, outro assunto. É também o inimigo de vida passada que traz de você secularmente, outro assunto. Então, está vendo que cada assunto, né? Tem um espírito que está pedindo ajuda, ele não sabe o que está acontecendo com ele não sabe se está vivo, se está morto, está vivendo um pesadelo, ele não sabe o que está acontecendo, as pessoas não falam com ele vê as pessoas não vê. Então ele está sem consciência que isso passou, embora existe casos que pessoas que desencarnam do outro lado da vida, né, encontram com espíritos que diz a essa pessoa que ela desencarnou, ela está morta, e a pessoa lá não aceita por vários motivos. O primeiro motivo, porque se sente viva. O segundo motivo, que acha que é uma brincadeira, estão zoando com ela. Outro motivo é que não acredita na morte. Outro motivo pode estar vivendo um pesadelo. Quer dizer, morrer às vezes não é fácil não, né? É complicado. Então, ajudar, porque a gente não sabe se amanhã como é que vai ser a nossa passagem. Evidentemente, com mais conhecimento, é melhor, sabe o que vai acontecer. Mas o incrível, quando você está dormindo e o sonho é muito real e você fica confuso, você não sabe se está viva ou se está morto. Já aconteceu comigo. Antes da pandemia, a pandemia começou mais ou menos, o bicho a pegar, março para abril de 2020, né? Eu, em fevereiro de 2020, eu tive praticamente um desdobramento onde eu estava numa maca do hospital, rodeado por enfermeira, e estava entubado. Quando eu acordei, de cara com o médico, as enfermeiras estavam tirando aqueles tubos todo, e o cidadão olhou para mim e falou: cara, eu já ia colocar algodão em você. Poxa, todo mundo sabe que se eu coloco em algodão no cadáver, né? Aí eu falei: não, eu estou bem, eu estou legal. Aí ele falou: você está bem mesmo? Se você está se sentindo bem, vamos fazer o seguinte: você sai, vai dar uma volta, se sentir mal, você nos procura, mas tenta se ambientar para ver se você está legal. Eu desci da maca pisando em ovos, eu não sabia se estava morto, tinha acabado de morrer, eu não sei se eu estava vivo, foi confuso. A minha sorte, quando eu fui para um pátio e estava cheio de gente, eu vi uma pessoa que estava encarnada, mas mesmo assim não quer dizer muita coisa. Mas foi um ponto de apoio que eu consegui relaxar e dizer: não, até ontem esse cara estava vivo. Foi aí que, certo? Ou seja, vários avisos foi dado através desse tipo de sonho. Uma delas, é claro, que foi a pandemia, para se cuidar que o bicho ia pegar, né? Mas isso é outro assunto, eu já estou desviando. Então, a gente deve trabalhar a nossa mente para essa questão mental, de fazer esse trabalho mental. Evidentemente, precisa de um estudo? Precisa de uma leitura? Precisa, mas quem se interessar depois vai pesquisar na internet, vai comprar livros, mas o que eu vou passar aqui dá para fazer, e quem quiser fazer agora, para mim passar a entender, eu vou fazer junto com você. Se você quiser aproveitar esta hora para fazer uma limpeza agora na sua casa, né? Ou então, melhor ainda, já que você está assistindo pela primeira vez, está ouvindo falar nessa coisa pela primeira vez, você assiste o vídeo todo, assimila e volta nesse ponto da mentalização, tá? Eu pretendo depois, mais para frente, eu não sei, botar esse vídeo no ponto da mentalização
que às vezes as pessoas querem no imediatismo. Tem gente que tem esse conhecimento e está cansando ela, né? Mas eu sou obrigado a falar com pessoas que não têm esse conhecimento para fazer ser entendido. Então, vamos fazer esta mentalização, uma limpeza na sua casa. E eu vou fazer com explicação. Então, o ideal é que você escolha um dia para formar uma egrégora. Um dia, um horário, e respeite esse dia e horário. Evidentemente, o dia que ninguém vai perturbar, desliga o telefone, o dia que você não tenha compromisso, né, que você esteja tranquila, que nada vai perturbar esse trabalho. Não adianta fazer num dia que costuma ter visita na sua casa, né, e vai te atrapalhar. Tem um programa excelente na televisão, você vai ficar ansiosa, não adianta, você tem que se desligar de tudo. Né? Passa até no início que começaram a fazer, vai aparecer uma pessoa que vai bater na sua porta para atrapalhar. Aí sabe o que você faz? Puxa ela para sua mentalização. Ô fulano, pô, você está chegando agora, eu estou fazendo aqui uma mentalização. Vem, quer fazer junto comigo? Vem fazer, é interessante aqui, cara. Você vai sentir bem pra caramba. Se ela não quiser, ela espera, então ela vai. Não, eu volto depois. Então deixa ela voltar depois. Não perdeu a viagem. E você também não deixou de ajudar uma pessoa. Ela que não quis ser ajudada. Muito bem. Então, tendo esse tipo de cuidado, você pode botar uma música de fundo, evidentemente, uma música clássica, né? Uma música dos anjos, e incenso e até um copo d'água. Relaxa, respira, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca, relaxa bastante. Quando você se sentir pronta para começar, você começa. Então, você começa assim, visualizando a sua casa. Se você, casa ou apartamento, né? Evidentemente, quem tem uma casa de um andar, começa a mentalizar de trás para frente. Se essa casa tem varanda atrás, né? Tem que visualizar aquele varandão, quintal, né? Jardim, e vindo descendo, né? O quarto são 2 quartos, corredor, cozinha, banheiro, sala. Você tem a varanda à frente, você tem varanda lateral, garagem, mentalizando tudo isso. Isso é importante. Então, na seguinte mentalização, você vai pedir aos amigos espirituais. Quem quiser escolher, pode escolher o horário das 18 horas, que é o horário, né, do Ângelus, até todo mundo estar em sintonia, fica mais forte ainda, e pedir, se você é devoto a algum santo, pode pedir a esse santo, né, e que venham abençoar a sua casa, santificar a sua casa, exorcizar a sua casa, eliminando os pensamentos negativos, a sintonia negativas, né, os pensamentos negativos e, porventura, aqueles irmãozinhos que foram atraídos pelo pensamento, sua sintonia e vibração, que eles possam ser conduzidos para o plano que lhe pertence, que eles não se apeguem aqui, que possam ser ajudados, né, a ser encaminhados para o plano que eles mereçam. Também aqueles irmãozinhos que estão escondidos por alguma razão, né, peça, nesse caso, para localizá-lo, seja onde ele estiver, debaixo da cama, dentro do armário, atrás do armário. É bom até, nesse caso, ver as gavetas se abrindo, a porta do armário se abrindo, geladeira se abrindo, o fogão, abrindo os armários de cozinha, né, o armário da pia. Todo o detalhe é importante, você vendo sendo aberto. Vai no quarto, vai no banheiro, mentalmente, vai para a sala. Se a sala tiver algum móvel com gaveta, tiver uma arca, uma cristaleira, vendo essa cristaleira sendo aberta, pedindo para esse irmão ali localizar. Esses irmãos, porventura, por algum motivo, estão escondidos ali, e que eles sejam convidados para ir para o plano que lhe pertence. Esclarecendo que eles, ao chegar nesse plano, não vão ser castigados, onde o seu chefe
não irá perseguir, onde lá eles vão ter oportunidade de se livrar dessa escravidão, dessa dor, sofrimento, dessa vida, e ter esclarecimento de uma vida melhor e ter oportunidade, né, de começar uma vida, a sua evolução que está estagnada. Pede para os mentores mostrar mentalmente onde é esse lugar para convencê-los e ver o quanto é bonito. Porém, através da lei do livre-arbítrio, pode dizer que eles podem ir se quiser, mas pode ficar. Não são obrigados a ir. Mas ficando, optando por alguma razão em ficar, serão responsáveis por todos os seus atos. Os atos bons, pela lei de causa e efeito, receberão bons momentos, boas ações, boas vibrações. Mas aqueles que persistirem em atuar no mal, no que está fazendo, será também entrado na lei de causa e efeito. E esclarecendo que possivelmente passa a ter uma reencarnação compulsória e pode nascer com um problema no corpo físico ou com problema mental. Então, ficando à vontade, respeitando a lei do livre-arbítrio. Também temos outros irmãos, perseguidores nossos, de vidas passadas, que falam muito em justiça com as próprias mãos. Eles não falam mais em vingança. Eles falam em justiça com as próprias mãos, porque ele acha que você, no caso, na mente dele, como ele está perdido no tempo, você fez um mal para ele. Algum mal na vida você fez para ele, fez ele perder a família dele, perder o emprego, morrer de fome, foi preso com falsas testemunhas, destruiu a vida dele, a mulher se suicidou, a filha foi estuprada. Algum mal ele acha que você fez e ele quer fazer justiça com as próprias mãos. E dizer para ele que Deus te deu a misericórdia de você não se lembrar mais do passado, do que aconteceu, como também deu a misericórdia da reencarnação, porque aqui você está na Terra reencarnado, reparando, evoluindo, passando por provas e expiações para melhorar isso, a chegar a tal ponto que agora e nesta hora está orando por você, desejando o seu melhor, de encontro com o que Deus reservou de bom para você, aquilo que você merece, que você diz ter perdido. Vai de encontro com aquilo que você perdeu, de acordo com a vontade de Deus e seu merecimento. E assim, possa quebrar esse círculo de perseguição, dor e sofrimento, porque você se dizendo vítima, você pode ter sido o causador de toda essa perseguição. Então você não foi tão vítima assim, você pode ter sido o causador dessa perseguição. Então agora está na hora de quebrarmos esses círculos de perseguição, de dor e sofrimento para todos. Desejo a sua luz, sua caminhada, felicidade e evolução espiritual, enquanto eu fico aqui passando, aprendendo, evoluindo da minha forma, e um dia possamos nos encontrar, reparar e sermos felizes até chegarmos à essência de Deus. Terminamos aqui com esta mentalização, né? Então, no caso da mentalização para a limpeza da sua casa, lembrando que é bom você também mudar seu comportamento, e a limpeza pessoal está através da abertura do vídeo, daquele gráfico, onde tem as duas esferas, que é o gráfico de rastresia, de desmanche magia, onde você bota uma mão em cima de um gráfico e a mão em cima do outro gráfico, e tem uma oração no meio, mas que essa oração pode ser impressa e você olhar para ela e começar a falar, orar naquela
oração, embora seria bom quem for fazer isso, dar uma lida antes para absorver aquilo ali, para poder fazer dentro de uma mentalização. Quem for radiestesista, pega seu pêndulo e vê quantas vezes por dia deve fazer, durante quantas vezes na semana deve fazer. Eu não sou radiestesia, não sei mexer com pêndulo, como eu faço? Faz da seguinte forma: se você tiver se achando que tem alguma influência espírita, alguma coisa, você pode começar fazendo 2 vezes na semana, 3 vezes ao dia. Depois faz 1 vez ao dia, né? A melhor hora, de manhã, de tarde, de noite, escolhe a melhor hora. Então vamos dizer assim, né? Você pode começar na segunda-feira, faz uma reflexão, um descarrego mental com a ajuda do São Miguel Arcanjo nessa questão. Na segunda, na terça-feira você faz 3 vezes, na quarta 1, na quinta 1, na sexta faz 3 vezes. Você vai escolher o melhor dia, o melhor momento para você, fica livre, e você vai ver o quanto as coisas vão mudar para você, se você mudar. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima.